Olá, pessoal! Hoje eu amanheci com um probleminha de saúde, então eu estou aí com vocês ao vivo, mas ao mesmo tempo fazendo a gravação, porque o grande problema é que a dor de garganta está demais. Mas é até bom, sabe por quê? Enquanto vocês estão assistindo a minha palestra, eu estarei livre no chat para responder perguntas e assim por diante. Nós vamos hoje contar uma história que está acontecendo no Instituto Casagrande no dia 9/11, na jornada de Neurociências e Infância. Claro, a primeira observação é a minha eterna gratidão aos organizadores por esse e por outros convites que já fizeram, e queria dar os parabéns a todos os presentes pela busca por aprendizagem contínua. A nossa trilha vai se tratar do seguinte: nós vamos fazer a apresentaçãozinha, falar dos objetivos, evidências científicas versus achismos, altas habilidades e superdotação, um resgate dos conceitos que são importantes a gente ter em mente para dar o start e chegar nas neurociências e suas contribuições para altas habilidades e superdotação. Teremos uma mensagenzinha final e, em seguida, as nossas sugestões de leituras e filmes. Eu me apresentaria dizendo que mais importante do que qualquer outro título que eu tenha é o fato de que desde 1965 sou professora com muito orgulho, por escolha, por vocação. Nossos objetivos são, de saída, valorizar a ciência como base para o conhecimento e base para as práticas pedagógicas também. Em segundo lugar, vamos compartilhar com famílias e equipes sempre comprometidas com a educação alguns saberes sobre altas habilidades e superdotação. Em seguida, vamos discutir as contribuições das neurociências para nós sabermos lidar com crianças com comportamentos de altas habilidades e superdotação. E o meu objetivo final, mas que para mim talvez seja o mais importante, sensibilizar os participantes de hoje de forma que aprofundem os seus estudos sobre neuroeducação e sobre altas habilidades e superdotação. Primeiro que tudo, vamos lembrar, mais do que nunca nesse país, e nós, professores, somos muito responsáveis por dar força a esse movimento, é essencial que haja mais evidência científica e menos achismo. E essa pirâmide que vocês veem aí são todos os elementos, do mais básico até o maior, que devem ser seguidos por aqueles que querem divulgar mensagens científicas. Espero que vocês façam parte disso aí. Extra! Brasileira de 9 anos é convidada para a Sociedade de Gênios nos Estados Unidos. A Laura teve a atenção chamada para os seus professores porque mudou-se para Orlando e, em vez de ter dificuldades, saiu-se maravilhosamente na escola. Mas guardem o que falaram logo de início. Sociedade de Gênios. Depois, o jovem de 14 anos aprende a pintar na pandemia
e tem oferta de 78 mil por obras. Olha de onde vem a redação. De uma coluna de finanças. E aí, eles dizem, o mundo está cheio de jovens com espírito criativo. E isso aconteceu com o mocinho lá do Reino Unido, que durante a pandemia se desenvolveu cada vez mais. Em seguida nós temos lá, novo gênio brasileiro, 8 anos, 140 de QI e já transforma o Windows em Mac. Foi convidado a fazer parte da Mensa, que é um clube internacional de gênios. O menino demonstra genialidade precoce. Aí diz o que foi feito. Vieram testes de QI, orientações para lidar com a alta inteligência do garoto. E vem um detalhe importante no final. No Brasil, ao contrário da Laura, que nos Estados Unidos foi convidada para entrar para o Mensa com 9 anos, no nosso país, a versão do clube aqui não aceita crianças, só adolescentes em diante. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, o desconhecimento sobre altas habilidades e superdotação é notório. Gênio de 8 anos, um clube internacional de gênios, genialidade precoce, testes de QI sempre muito enfatizados, o Brasil não aceitando crianças na Organização Internacional Mensa, e o fato de que, enquanto o QI está sendo noticiado como altas habilidades de superdotação, a criatividade não foi comparada a essa condição de AH, altas habilidades, barra SD, superdotação. Essas fotos que vocês veem são desse rapaz de 14 anos que começou a pintar durante a pandemia. Uma das coisas que nos garante termos pensamento crítico e podermos olhar com atenção para todos os elementos que eu fiz o highlightzinho aí, a ênfase nos meus slides, é exatamente menos achismo e muita cientificidade. Todos os repórteres mencionaram o Clube dos Gênios. No entanto, a própria sociedade se descreve assim. A Mensa é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão identificar e fomentar a inteligência humana para o benefício da sociedade, incentivar pesquisas sobre a natureza, as características e os usos da inteligência, fornecer um ambiente intelectual e socialmente estimulante para os seus membros. E aí vocês observem que coisa interessante. Enquanto os repórteres, sem o embasamento científico, estão preocupados com um alto QI, com o fato de ir para uma sociedade de gênios, com o fato da pessoa ser precoce ou não, a organização Mensa continua. As habilidades que constituem a inteligência são muitas, e isso a torna multidimensional e maleável. Guardem bem essa ideia da multidimensão das inteligências e da maleabilidade dela, que tem muito a ver com a plasticidade cerebral.
Muito bem. Durante a minha conversa na outra sessão no Instituto Casagrande, eu mencionei a diferença de precoce, a criança que rapidamente tem uma determinada habilidade e em qualquer área do conhecimento. E será ou não pessoa com altas habilidades dependendo do desenvolvimento, né? Ela será precoce se ler aos 4 anos. Mas se aos 7 ela estiver lendo como uma criança de 7 e não mais velha, a precocidade foi momentânea. O prodígio, a criança que em idade precoce, ou seja, nova, mais ou menos até 10 anos de idade, já tem um desempenho como um adulto que já seja profissional. E, claro, isso se aplica ao Mozart. O gênio, no entanto, a gente não acha em toda esquina, como as reportagens disseram sobre o menino brasileiro no Brasil, um menino no Reino Unido e a menina brasileira nos Estados Unidos. Gênio é aquela pessoa cuja habilidade gerou contribuições para a humanidade, mas não é contribuiçãozinha, não. É coisa extraordinária. Leonardo da Vinci, Portinari, Steve Jobs, etc. Nós somos privilegiados, porque seria muito pouco provável que a gente fosse contemporâneo de gênios. É muito comum que os gênios já tenham falecido. Já o superdotado é uma pessoa com alto desempenho ou elevada potencialidade. Às vezes ele ainda não está fazendo coisas que estão chamando atenção para o seu desempenho, mas já há características que mostram que o potencial dele é grande. E os aspectos que podem ser sozinho ou um junto com o outro são capacidade intelectual geral, que é a inteligência, aptidão acadêmica específica, ele não precisa ser bom em tudo, ele pode ser especificamente bom em português ou em física, um pensamento criativo e produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes ou uma capacidade especial psicomotora, que é o caso dos atletas, dos bailarinos, etc. Se você pensar em pessoas com essas características, provavelmente agora você já indica para mim quem seria uma pessoa com altas habilidades e superdotação, e não simplesmente um prodígio ou um gênio. É evidente que o conceito de inteligência está atrelado à questão de altas habilidades e superdotação. Mas não é possível considerar comportamento de autohabilidade sem falar na inteligência, mas é preciso manter na mente que alguém com altas habilidades vai muito além de ter QI alto e inteligência. Afinal de contas, basta olhar nos livros de histórias, aos nossos redores, etc. e tal, e vamos ver. Pessoas que marcaram a história na humanidade pelas contribuições, tanto ao conhecimento quanto à cultura, não são lembradas pelas notas que tiveram na escola, pelo tanto de informação que conseguiram memorizar e assim por diante, mas por suas produções criativas em literatura, música, descoberta científica, arte, filme, liderança de movimentos sociais, etc. Portanto, superdotados, que são pessoas com altas habilidades, não têm necessariamente que serem o primeiro da classe. Quem então que é a pessoa com altas habilidades? Bem, aqui no Brasil
Nós trabalhamos com essa teoria chamada dos 3 anéis de Joseph Renzulli. Existem outros importantes teóricos, mas esse é o foco do que nós temos utilizado aqui como, vamos dizer assim, como referência, que coloca altas habilidades de superdotação ali naquela interseção, ou seja, sendo o ponto ou resultado de habilidades acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. São pessoas extremamente engajadas com o que fazem, elas são muito persistentes, em especial na sua área de interesse. Essas habilidades vão estar sendo trabalhadas quando nós estudamos a H/SD com a teoria de Howard Gardner das múltiplas inteligências. Portanto, um aluno pode ser superdotado, pode ter altas habilidades na inteligência interpessoal, ser um grande líder, por exemplo, e não ser bom em matemática. Já outro pode ser um excelente desportista e não ser bom em música. E por aí vai. Por isso, nós podemos caracterizar 2 tipos de comportamento em superdotação. Um comportamento chamado acadêmico, que é comumente notado pelas notas excelentes na escola, no boletim, e um tipo de comportamento criativo produtivo. Pessoas para as quais as escolas não dão muito papo, não. Estão muito focados no academicismo das altas habilidades. Mas os criativos produtivos precisam, sim, de ter oportunidade para expressar essa sua criatividade em todas as áreas. Entre elas, artes, de um modo geral, e educação física. Claro, pode haver também uma pessoa que reúna os 2, que não só tenha o comportamento acadêmico, mas também o criativo produtivo. Portanto, é uma pessoa que tem a criatividade como um pensamento de ver respostas diferentes, de criar outros caminhos para soluções dos problemas, e isso também ocorra com as suas notas se tornando bem altas. Os pensamentos das pessoas com altas habilidades de superdotação são curiosos. Alguns têm um pensamento chamado de convergente. Então, esse parte do conhecimento, das experiências e do raciocínio lógico para elaborar as suas soluções. Enquanto aqueles elementos com altas habilidades de superdotação, com pensamento divergente, fazem a sua solução de problema de uma forma, vamos dizer assim, mais espontânea, mais fluida, inclusive criando várias soluções para o mesmo problema. Agora, por que eu estou falando no tipo de pensamento, estou falando no tipo de comportamento? Para que nós possamos identificar. Mas não se esqueçam, identificar não é rotular. Nós precisamos construir alguns estigmas de que o menino com altas habilidades de superdotação só tem nota alta, que é aquele gêniozinho do óculos e carregado de livro, e etc. Com o conhecimento desses elementos todos que compõem essa multidimensionalidade
de altas habilidades de superdotação ou da inteligência, as famílias e os professores podem criar caminhos para atender melhor os filhos e os estudantes com essa condição. O processo de identificação é muito variado e pressupõe a presença de uma equipe multidisciplinar. Mais adiante a gente vai dizer quem geralmente compõe essa equipe. Ele precisa da visão da família, da observação do aluno em contexto escolar e familiar. Há casos em que existe a autoindicação. O próprio aluno menciona, por exemplo, isso é fácil, isso eu já sei. E isso vai dando orientação para nós de que, afinal de contas, ele já está por dentro de certos conteúdos. Pode ser indicação de professores e pode ser indicação de colegas também, que apontam aquela pessoa como sendo uma pessoa que eles notam que é diferente na área do pensamento, da aprendizagem, da inteligência. Existem não só questionários, mas tabelas e etc. que vão ajudar essas identificações iniciais, que depois sim vai partir para uma neuropsicologia nos ajudando com testes de inteligência, vai partir para entrevistas e neurologistas e tal, psicopedagogos, psicólogos, que vão dar embasamento científico para o fato de constatar e confirmar que aquele determinado aluno ou filho realmente tem altas habilidades de superdotação. Até 1960, portanto, está para lá de velho, era muito comum usar apenas o teste de QI para indicar que uma pessoa tinha altas habilidades de superdotação. No entanto, hoje, esse teste é uma das partes da avaliação global que vai requerer uma série de ferramentas, uma série de instrumentos. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. As pessoas que vão trabalhar com essa identificação devem ser profissionais com formação e experiência em altas habilidades de superdotação. Por isso é que eu resolvi, durante a pandemia, ocupar parte do meu tempo fazendo uma pós-graduação no Instituto Genos do Paraná e aprendi o que hoje eu estou, com muita gratidão a eles, podendo compartilhar com vocês. O talento mora em várias áreas, né? O talento, por exemplo, é das pessoas que aprendem fácil e rapidamente, tem um vocabulário mais avançado. Pessoas originais, imaginativas, criativas, que resolvem problemas da vida real, inclusive, de uma forma não convencional. Pessoas amplamente informadas e muitas vezes conhecedora a fundo de assuntos que não são comuns para a idade daquela criança. São pessoas persistentes, independentes, costumam fazer coisas por conta própria, inclusive dispensando a ajuda dos professores. Eles são persuasivos. O poder de convencimento é maravilhoso. Muitas vezes, por isso tudo, não são tolerantes com tolices, atividades bobinhas, fraquinhas e etc. Eles têm uma curiosidade muito aguçada. Geralmente são os perguntadores das nossas turmas. Tem habilidades em artes,
áreas como música, dança, desenho ou outras atividades, além daquela que nós vimos do perfil acadêmico, que se destaca nas notas. Tem excelente senso de humor, com pitadas de ironia, e pegam tudo assim no ar. Não aguentam rotina e, claro, aquela repetição tão conhecida, infelizmente, ainda nas nossas escolas. Em termos de personalidade, as crianças, além desse senso de humor, dessa capacidade de transformar coisas em a palavra certa no momento exato, são pessoas perseverantes, mas uma tendência muito grande a terem o perfeccionismo como companheiro. Elas precisam de estimulação mental e, geralmente, se não tem esses elementos de ajuda, são muito prontinhas para questionar a autoridade, porque elas já estão lá onde nós ainda iremos. E por suas características diferentes, pode ser que a criança seja introvertida, com aquela sensação de não se encaixar no grupo em que está. Não podemos esquecer que a escola pode ser até de superdotados, mas o superdotado também pode ter dificuldades, tais como empurrar quando o sinal é de puxar. A isso se dá o nome de dupla excepcionalidade. Por um lado, a pessoa tem altas habilidades de superdotação. Do outro, essa mesma pessoa pode ter vários tipos de deficiências ou dificuldades, entre as quais eu deixo aqui uma listinha para vocês verem com calma mais tarde. Resgatando conceitos, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: é muito comum você ver um palestrante dizer neurociências, o outro dizer neurociência. Eles estão falando das mesmas coisas? Quase. Não são sinônimos exatos. Quando eu falo de neurociências, eu estou pensando num conjunto de ciências ou de conhecimentos cujo objeto de estudo é o sistema nervoso, a organização cerebral, anatomia e fisiologia, funcionamento do cérebro e a sua relação com cognição, que é a aprendizagem, emoção e comportamento. Quando alguém se refere à neurociência, em especial nesse contexto das nossas palavras, das nossas palestras, essa palavra é comumente usada como uma forma mais curta de fazer referência a um dos ramos das neurociências, que é a neurociência cognitiva, que não diz respeito somente ao sistema nervoso, mas também às experiências sensoriais, às percepções e como o cérebro processa ou transforma essas experiências ao longo da vida em conhecimento. Por isso, eu optei por esse título sobre contribuições das neurociências, porque eu estou falando de um conjunto de ciências ligadas ao estudo do sistema nervoso, entre elas a neurociência cognitiva. De 1990 a 2000, nós tivemos a década do cérebro, que foi uma década marcada por uma produção científica enorme sobre o funcionamento cerebral. Em especial porque a imagem cerebral, que era feita só no raio-x, passou a ser por ressonância magnética. Essa ressonância magnética começou a ter vários outros elementos. O PET scan,
o CAT scan e tal. E com um detalhe, hoje nós temos uma ressonância magnética, e aí tem um Fzinho minúsculo, funcional, quando a gente pode então ver o cérebro vivo, o que muda totalmente a perspectiva dos cientistas para entenderem os processos dentro dele. As contribuições são contribuições que vêm não só das neurociências, mas também da neuropsicologia, da psicologia, da neuroeducação, da neurociência educacional, psicologia educacional e até mesmo da própria pedagogia, que se utiliza desses recursos para melhorar sua prática ao longo das aulas e etc. Não dá para vocês verem muito bem aqui não, porque está mais longe, mas eu até fiz uma fotinho ali. Eu, como estou bem de acordo com o ambiente, bem fã das neurociências, com pós em neuropsicologia, trabalhando com psicopedagogia e etc., tendo coordenado uma pós em neuroeducação, tenho o meu próprio neurônio que está aí no meu colarzinho. Eu e Marta Helvas temos esse neurônio e um cérebro de brincadeira de prata para lembrar das nossas paixões sobre o tema. Olha, as bases fundamentais da inteligência humana, o fato de que somos biopsicossociais e a inteligência é resultado da nossa parte biológica, da nossa parte psicológica, emocional e do ambiente, das convivências, dos aspectos sociais, tão bem descritos ontem pela minha amiga Marta, são uma das colaborações que nós recebemos da neurociências. A outra, que é extremamente importante, é o fato de que a inteligência humana tem sim um componente de DNA. Ela é genética até um certo ponto, mas ela tem uma forte influência do ambiente, que, se estimulante, fará essa inteligência que veio com DNA despontar. Se pouco estimulante, de nada adiantará você ter uma carga genética favorável à inteligência. Além disso, um outro elemento que as neurociências colaboram conosco é o fato que eu particularmente considero dos mais importantes na relação escolar e familiar com as crianças. A relação entre a afetividade e o cérebro que aprende. Quando a gente entende essa relação, nós podemos valorizar os vínculos afetivos, não só no cotidiano escolar, mas nas nossas famílias, porque isso certamente influencia favoravelmente no processo de aprender. Outras descobertas que as neurociências fizeram sobre altas habilidades de superdotação. Todo mundo aqui sabe que o nosso cérebro é dividido em regiões, né? São os lobos parietal, frontal, occipital, temporal, o cerebelo, aquela partezinha que desce e emenda com a medula espinal, etc. Pois bem, foi descoberto que as pessoas superdotadas não têm cérebros significativamente maiores do que a média da população. O que parece que eles têm é um volume maior de massa cinzenta. A massa cinzenta corresponde aos neurônios.
ao núcleo dos neurônios. E nas áreas específicas do córtex cerebral, que é o que recobre o nosso cérebro. Havendo mais massa cinzenta, o processamento de informações é num ritmo que sugere diferenças qualitativas. Portanto, não é o tamanho, não é a quantidade, mas a qualidade do processamento cerebral é que faz diferença em altas habilidades e superdotação. Todo mundo sabe, o órgão é complexo, é cheio de nervos, neurônios, artéria, veia, né? Substâncias químicas, os célebres neurotransmissores que movem ao longo da rodovia de ramos para nos permitirem comunicar. E foi identificado pelas pesquisas científicas que pessoas com altas habilidades, superdotação, têm mais conexões. Então, enquanto os neurônios são a substância cinzenta, que a gente chama comumente de massa cinzenta, né? As conexões têm aquele alongamento do neurônio recoberto da bainha de mielina, que é uma camada de gordura protetora ali, e essa substância branca está aí, nesse prolongamento. Então, eles observaram que há mais conexões. Como é que eles sabem isso? Porque há mais substância branca entre as regiões do cérebro. Isso permite que os neurônios possam ter mais rede de comunicação para dar conta de processar mais rapidamente as informações. Agora, resultado. Além de ter mais conexão de um neurônio com o outro, e eu, naquela brincadeira que fazem comigo por eu sou loura, tenho logo a resposta. Quando dizem, você só tem o tic-teco, eu falo, mas muitas conexões entre eles, porque a inteligência reside nas conexões. Há também um outro detalhe interessante, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. No centro, nós temos o corpo caloso. Quando a criança é muito pequena, a transmissão de informação entre um lado e outro é muito mais liberada, muito mais leve, daí a facilidade da criança em aprender coisas. À medida que vai amadurecendo, já existe um fator de diminuição dessa troca. Ele não é feito sem barreiras. Ele é feito seguindo certas regras da natureza do cérebro. Foi percebido pelo pessoal de neurociências, em especial neurociência cognitiva, o fato de que há mais velocidade não só na comunicação entre neurônios, mas também na comunicação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Isso tudo, claro, por causa da plasticidade cerebral, outro termo que vocês conhecem, que é a capacidade do cérebro de se remodelar, se rearranjar, vamos dizer, se ajustar de acordo com as experiências do indivíduo. Isso tudo resulta em neurodiversidade. Por que neurodiversidade? Claro, para começar, o cérebro de ninguém é igual ao outro cérebro de alguém. Mas, acima de tudo, essa ideia de diversidade, de variedade, é muito mais científica e muito mais humana para nós nos referirmos aos nossos alunos que são diferentes, seja por conta de deficiências ou de altas habilidades, superdotação, ou dos dois na dupla condição. Chegaram à conclusão que a neurodiversidade em altas habilidades e superdotação não está relacionada com uma área cerebral específica, mas sim a
potencialização dos sistemas de comunicação e de processamento de informações do cérebro. Outra coisinha importante, o consumo energético da atividade cerebral, ou seja, o funcionamento do cérebro, é mais eficiente, no sentido de que ele trabalha mais, mas gasta menos energia. E com isso, ele tem mais fôlego para trabalhar do que os outros. O cérebro superdotado, portanto, não é melhor. Ele apenas funciona de forma diferente. Nós não sabemos ainda tudo sobre essas diferenças. Conhecendo essas contribuições, os papéis da família e da escola já ficam mais fáceis de serem desempenhados. Primeiro que tudo, a figura central deve ser todas as crianças de uma sala. Neste caso da palestra, a pessoa com altas habilidades de superdotação. O papel da família, que geralmente é quem primeiro identifica, ou pelo menos deveria conhecer suas crianças, ela é a principal referência emocional da criança. Portanto, o aspecto emocional precisa ser muito acolhido para que a criança se sinta confortável e que sua diversidade neural não impacte em aspectos negativos. Conselho: não transforme a criança num pequeno adulto, mesmo que ela seja um excelente artista ou uma excelente aluna. Aí chega o momento da escola. Tomando consciência dos elementos das altas habilidades e dos aspectos de colaboração das neurociências para lidar com quem tem essa condição, vamos lembrar: o papel da escola é atender às diferenças dos alunos. Mas isso só pode ser feito se houver flexibilidade nas práticas pedagógicas e adequações curriculares quando houver necessidade. Não vou passar por todas elas, mas vou apenas deixar aqui mencionado, vocês depois podem dar o pause no vídeo e anotarem, qual é a legislação brasileira que garante que pessoas com altas habilidades de superdotação, assim como as pessoas típicas ou comuns e as pessoas com déficits, tenham atendimento na escola. Vou voltar a um tópico que eu falei no dia daquela entrevista e que vi algumas pessoas um pouco resistentes dizendo no chat assim: tem que ter laudo sim. Não tem que ter laudo não. Lembro a professora Maria Tereza Mantoan, sou fã dela, o que eu aprendo, o que eu já aprendi, aprendo e ainda vou aprender com a doutora Maria Tereza sobre inclusão e etc., é encantador. E ela repetiu a mesma coisa que eu disse. Não é uma exigência legal, pelo contrário, segundo o MEC, na verdade seria discriminação e cerceamento de direito constitucional. Exigir que haja laudo médico, que haja diagnóstico clínico para atender pessoas e oferecer às pessoas das nossas escolas aquilo que elas necessitam. Ter um diagnóstico clínico, para começar, eu trabalhei muito tempo na área de criar os planos de desenvolvimento individual ou de atendimento individual para alguns. E, para começar,
Quando vem um laudo clínico, geralmente a gente precisa de um dicionário do lado para entender o mediquês, né não? O laudo médico pode nos ajudar se esse médico for consciente o suficiente para dizer, sugere-se que ele tenha oportunidades ou que sejam desenvolvidos programas para e nos ajude. Do contrário, é um simples pedaço de papel. Provavelmente porque nós ficamos insistindo em só olhar para a criança com neurodiversidade. Se um médico falar para nós que nós temos que olhar, é que existe tanto disparate por aí afora. Vimos que a família e a escola têm as suas características para ajuda de uma pessoa com altas habilidades de superdotação como centro do processo, mas nós, professores, somos indispensáveis. Alguém pode perguntar, mas afinal, o que o professor faz? Eu diria que ele faz toda a diferença do mundo. Para vocês terem uma ideia, mencionei isso na entrevista aquela vez também, segundo a Organização Mundial, a estimativa é de cerca de 5% da população ter altas habilidades de superdotação, que no Brasil, hoje, último censo, seriam 11 milhões de pessoas. No entanto, exatamente porque só ficam colocando no censo pessoas que têm laudos ou diagnósticos médicos e não aquelas pessoas que os professores e os gestores identificam como sendo exemplos de neurodiversidade, é que nos dados do Censo Escolar de 2020, o Brasil identificou 47.295.294 alunos matriculados na educação básica. Não estou nem falando do ensino médio ou da faculdade, porque as leis são para todos. Mas em todo o país, o censo identificou apenas 19 mil, onde devia ter identificado perto de 11 milhões, 19.690 matriculados, registrados como alunos com altas habilidades de superdotação. Portanto, enquanto a ciência diz que 5% da população demonstra esse comportamento, para nós, professores de escolas, somente 0,04 foram identificados. Eu peço a vocês, vamos fazer alguma coisa a respeito, por favor. É muito importante que os pais e os professores ajudem a desenvolver as habilidades dos seus filhos e alunos, superdotados ou não, desde cedo. E aqui fica uma sugestão. No livro que eu organizei e cujo curador da obra é o professor Paulo Henrique Souza, eu tenho capítulos que eu já mencionei, chamado Modelo Triádico de Enriquecimento do Joseph Renzulli. São 3 tipos de atividades que são aplicadas, a primeira a todos da sala ou da escola, a segunda já começa a haver uma melhor identificação de quem se destaca, e a terceira complementa como estímulos extras para as pessoas que precisam de estímulos extras, que são aqueles com altas habilidades de superdotação. Eu sugiro que vocês leiam esse capítulo e, se alguém tiver interessado no livro, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, por onde for, e eu providencio a venda direta para vocês, que sai muito mais tranquilo. Remessa grátis. Terminado o merchandise, vamos pensar o seguinte: como é que nós vamos
identificar se as crianças são ou não pessoas com altas habilidades de superdotação. Claro, primeiro que tudo, tendo empatia pelas diferenças, observando atentamente, escutativa, ver como é que ele fala, como ele se manifesta, para evitar que a gente faça o que acontece na charge, em que o pessoal da roda quadrada desdenha do que teve a ideia da roda real, que facilitaria o trabalho deles, simplesmente porque eles estão acomodados com o que já existe. Lembrete: psicopedagogo, psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, médicos, educadores de um modo geral, todos que trabalham nessa área devem ter formação e experiência em altas habilidades de superdotação para darem conta de ajudá-los. Além de ser, portanto, uma questão de obediência à lei da inclusão e uma ação humanitária, dar visibilidade aos estudantes com altas habilidades de superdotação é criar uma vantagem competitiva para o próprio país. Não é à toa que esse menino de 8 anos, que eu comentei logo no início, já recebeu bolsa de estudos nos Estados Unidos para quando ele quiser. Os nossos talentos saem daqui e nós não podemos abrir mão disso. Já estamos abrindo mão de tanta coisa. Mantê-los aqui é sair na pole position e permanecer na frente. Estamos na hora de ir e eu pediria que vocês guardassem pelo menos mesmo o seguinte. Primeiro, a base do modelo cognitivo é um contínuo de pensamentos, comportamentos e emoções. O comportamento reforça os pensamentos que ativam as emoções, que por sua vez dão mais apoio e produzem diferentes comportamentos, e é nessa interação de atividades que nós vamos nos desenvolvendo física, intelectualmente e emocionalmente, biopsicossocialmente. E por favor, ouça. Pois é, gente. Esse menino disse tudo, que eu nem precisava ter feito a palestra. Lembre-se, esse evento é cheio de informações apenas. Informações geram dúvidas. Mas é com você ou com vocês que fica a tarefa de buscar mais informações, torná-las úteis para que aí sim elas sejam conhecimento. Com vocês ficam outras leituras, a postura científica,
o pensamento crítico para não aceitar qualquer coisa, a autodisciplina, a persistência para terem o culminar disso tudo como a construção do seu próprio conhecimento, uma vez que cada um sabe aquilo que sua mente precisa para refletir na sua vida pessoal. Claro, é muita coisa, mas isso não vai ser problema para nós, educadores, que damos nó em pingo d'água e em tempos de pandemia temos aprendido e realizado tanto. Para vocês, essa lista toda que eu dei, não tem nada ali que seja impossível. Chegando ao fim, eu deixo todos os meus contatos e faço aqui um pedidinho especial. Que pelo menos todos dessa live que ainda não estão inscritos no meu canal, professora Lucília Panicé, doutora, no YouTube, se inscrevam lá. Eu tenho como meta chegar aos 1000. E ainda faltam uns 400. Por favor, apareçam. Para dúvidas, para troca de ideias, para pedido de sugestões. Eu estou às ordens em todos esses elementos e respondo sempre a cada um que me dá a honra de entrar em contato comigo. Eu dou aí algumas sugestões de leitura, filmes e termino com o meu muito obrigado ou muito obrigada por sua encantadora companhia.